Olá, estamos começando mais um episódio da Dona do Olho Aguçado. No episódio de hoje, vamos falar de algo que ainda é um tabu para muitas mulheres, mas que deveria ser um assunto de roda de conversa. Sim, menopausa, climatério, calorões, insônia, baixo líbido. Mas calma! Quem está com a gente hoje é especialista no assunto e vem aqui para quebrar todos esses mitos. Ela é nutricionista, criadora do método GP, especialista em modulação hormonal natural e já impactou a vida de mais de 13 mil mulheres com a proposta ousada. A gente ama pessoas ousadas e proposta também. Viver o climatério com plenitude e sem reposição hormonal sintética? Viver o climatério com plenitude e sem reposição hormonal sintética. Receba com carinho a doutora Glória Patrícia. Doutora Glória Patrícia, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso podcast, ao nosso bate-papo. Vai ser um bate-papo assim maravilhoso, que vai ajudar a motivar um monte de mulheres que estão aí com seus calorões, sim, sem saber o que fazer da vida. E hoje acredito que a gente vai poder dar um toque para muitos que estão aí nos ouvindo. Nos assistindo. Você é muito bonita, viu, doutora? Obrigada. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Glória, me conte aí. Como foi essa transição de nutrição tradicional para esse cuidado específico com mulheres no climatério? Como foi que isso aconteceu? O que foi que lhe chamou a atenção? Primeiro, eu quero agradecer o convite à Dona do Olho Aguçado e à sua equipe. Obrigada. Eu amo falar desse assunto, Que maravilha. porque eu tenho movimentado aí a vida de milhares de mulheres. Então, eu amo levar essa informação que, como a senhora falou, é um tabu para muitas mulheres. Acha que chegar nessa fase é viver sofrendo. Às vezes é incutido dentro da própria casa, dentro do consultório médico, sim, que essa fase ela tem que suportar e que vai passar com o passar dos anos. Só que não vai passar com o passar dos anos. Se ela entra na menopausa, vamos dizer com 50 anos, e ela for viver até os 80 anos, até os 85, ela vai passar esse período inteiro sofrendo. Eu tenho 70 e ainda passo por isso. Imagina só, como é que você pode acreditar que você vai ter que viver sofrendo porque você está envelhecendo? Não. Então, não faz nenhum sentido. E por isso que eu vim desmistificar muitas coisas sobre esse assunto. Pelo que eu estou vendo, a senhora traz qualidade de vida para as mulheres que estão nesse desespero, nessa agonia, com aquele calorão sem saber o que fazer. Sim. Sem aquela vontade de fazer aquilo, né? Sim. Oh, não pode. Daqui a pouco vocês vão ter dicas que vocês vão sentir vontade de fazer aquilo. Com certeza. Dicas valiosas e muito práticas para você fazer aí dentro da sua casa. Que maravilha. Me conte aí, doutora. Você fala que nasceu para transformar vidas. Em que momento percebeu que estava vivendo esse seu propósito? Quando eu comecei na nutrição, eu comecei a minha carreira, falar brevemente, né? Eu estou na área há 17 anos, né? Esse ano eu completo 17 anos de carreira. Nossa. É, Boa menina. Bastante tempo, né? E eu comecei na área de restaurantes. Eu não comecei na área clínica. E tinha um chamado que eu precisava fazer algo além daquilo que eu já fazia. Eu fazia qualidade de vida dentro de restaurantes para trabalhadores. Mas tinha algo mais me requisitando. Até que eu disse, não, eu não quero mais estar aqui nesse segmento. Eu vou entrar no segmento clínico, que eu preciso ajudar mais pessoas com o meu conhecimento, cuidando da saúde das pessoas. Não especificamente eram mulheres, naquele momento, quando eu decidi. Até que, como é que eu entrei nessa fase dos 40, né?
mulheres com climatério e menopausa, que começa a partir dos 40. Sim. Porque eu estava entrando nos 40. Daí eu disse, eu podia estar cuidando de mim, e eu sei que essa fase é uma fase desafiadora para as mulheres, e eu levar o que eu estou fazendo comigo para a minha qualidade de vida para essas mulheres também que têm sofrido com essa história de ter que viver com calores, com dores no corpo, com cansaço, com insônia. Mau humor, irritabilidade. Todos esses sintomas começam já no climatério, não é só na menopausa. Sim. Porque o climatério é a partir dos 40 anos. Quando é que diz que você está na menopausa? Quando você está 12 meses sem menstruação. Você está na menopausa. E tem mulheres que sofrem isso antecipadamente, né? Mulheres que têm aí esterectomia, retirada de ovário, de útero, mulheres que estão fazendo tratamento de cease, são induzidas. Então, pode acontecer também com mulheres que não foi naturalmente, né? Mulheres que menstruam muito cedo também acontece, né? Às vezes acontece também, né? Verdade. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, geralmente, todo jovem ou jovem, quando vai fazer vestibular para nutrição, ele vai direcionado na parte alimentar. Muito boa essa pergunta. E eu sempre fiquei sem entender, porque eu disse, mas dentro da parte da nutrição, existe uma série de coisas que você pode estar fazendo. Você pode trabalhar uma medicina chinesa, você pode fazer tudo que você quiser, que melhore a qualidade de vida da pessoa sem ser só na comida. Sim. Porque as pessoas, na maioria, têm esse pensamento. Você que estudou, teve vários colegas de sala e tal, provavelmente deve ter escutado de alguns colegas seus o que estava fazendo a nutrição. Na época de faculdade, as disciplinas eram mais direcionadas para restaurantes. E tinha aquela crença, que eu chamo hoje de crença, isso é uma crença, né? Inclusive, eu tive pouco essa limitante, crença, né? Essa crença limitante de que a área clínica é uma área difícil. A área de restaurante é mais fácil, tem muito mais restaurantes, indústrias. Então, você acaba, né, na minha época, foi assim que aconteceu. Eu ainda dentro da faculdade, eu fui estagiar na área de restaurante e indústria e fiquei. E fiquei por aí uns 7 anos dentro da área de indústria. Até que eu disse, não, a nutrição, fiz essa pergunta para mim mesma. Tem tantas coisas para se aprender, para se fazer. Então, eu vou buscar agora outra área. Maravilha, o Foi nome que eu disso é inovação, né? As pessoas que são inovadoras, que gostam de desafios, ela entra numa linha, mas aquela linha, ela pode dividir em vários pilares. E nesses pilares, ela consegue fazer grandes transformações. E foi desafiador, porque você tem que voltar a estudar, né? A área clínica Exatamente, é totalmente diferente, é. né? Especializações para você recuperar tudo que está na atualidade, para você ganhar credibilidade, confiança, né, do paciente, para você poder transformar a vida delas. Essa é a educação física, né? A educação física você fazia para ensinar na escola, você ia ser o professor de educação física. Um dia foi mudando, aí veio a questão das academias, que antigamente não tinha, pelo menos no meu tempo não tinha. E aí veio mudando, eu me lembro quando eu vi uma academia em Camaçari, há 50 anos atrás, que era a professora Rose, não sei se está viva, você deve estar por aí, bonitona, que sempre foi uma mulher linda. E hoje você vê dentro da academia uma série de tratamentos, de cuidados para a saúde, que não tem nada a ver com a educação física que você fazia na escola. Sim. O mundo mudou, o mundo está mudando, viu? Fica de olho que o mundo está mudando, a inteligência artificial está chegando aí com toda a força, e vocês que estão aí não podem perder o time, porque tem que se envolver e mostrar que você é bom e pode ser melhor. Inclusive, você falou aí de uma prática integrativa da medicina chinesa, né? Que a alimentação também faz parte. Sim. Quando eu mudei esse olhar para a nutrição clínica, eu queria ser um diferencial na vida das pessoas. Eu não queria só falar de alimentação. Sim. Inclusive, eu fui estudar várias coisas da medicina chinesa, né? Então, eu fiz acupuntura, auriculoterapia, tratamento, reiki, para poder ajudar essas pessoas, além daquilo que só a alimentação, às vezes, propõe. Porque eu queria ter um olhar sistêmico, já que o comportamento, as emoções, o estresse... A constelação familiar, que muita interfere. gente não valoriza, que está envolvida, Sim. está inclusa nesse Sim. processo. Então, eu amo as práticas integrativas. Amo. Show de bola. Me conte aí, doutora,
Muitas mulheres se sentem envergonhadas de falar sobre a queda de libido. De libido. Muitas mulheres se sentem envergonhadas em falar sobre a queda de libido. Por que isso acontece e como começar a lidar com isso de forma natural e saudável? Esse é um assunto realmente que eu pergunto muito nas minhas consultas e tem mulher que não consegue falar até pra mim. Tem umas que falam, doutora, o marido está quase me largando. E tem mulheres que eu percebo que ela não tem libido, mas ela, mesmo assim, ela não se sente confortável em falar isso pra mim, se sente vergonha. É um assunto que tem que ser muito trabalhado dentro da própria casa. A mulher, ela precisa conversar isso, inclusive, com o parceiro dela. O parceiro dela precisa entender essa fase que a mulher passa de transição hormonal, de climatério, de menopausa, para que ela possa se sentir segura e confiante para buscar ajuda. Porque ela pode se livrar disso tudo de forma muito assim, ó. É impressionante, parece que é brincadeira, mas não é, muito rápido. Eu tenho vários depoimentos lá no meu canal, lá no Instagram, de mulheres que com 2 meses ela não tinha libido nenhuma, parece que foi mágica. Doutora Glória Patrícia Nutri com I. Anotou? Então, tem vários depoimentos lá. Mulheres que, acompanhamento de 2 meses, não tinha libido nenhum. E recuperou a libido. Simplesmente com suplementação, alimentação hormonal, e ficou boa disso. Isso levanta a autoestima da mulher que você não tem nem ideia. Sim. Então, eu acho que, primeiro, ela precisa, né, no consultório, que ela procura geralmente a ginecologista. Isso tem que ser abordado dentro do consultório, tem que ser abordado dentro de casa. E agora está se propagando mais aí nas redes sociais, né? Eu tenho visto vários profissionais trazendo mais isso lá abertamente. Então, eu acho que daqui a pouco não vai ser tanto... Tem a testosterona, né? Que a gente passa aqui, colocam debaixo da língua e coisa e tal, e daqui a pouco você tá toda bonitinha. A testosterona é um hormônio sintético, né? Que muitas vezes a ginecologista, ela passa ali para essa mulher. Tem mulheres, inclusive, que usam a testosterona sintética e continua sem ter resultado. Eu tenho lá mulheres dizendo isso, lá no depoimento. Mas sabe por quê? Porque se ela estiver inflamada, o hormônio sintético não funciona. É verdade. Se ela tiver com deficiência nutricional, o hormônio sintético não funciona. É a prova viva, o que eu defendo todos os dias, que não é o hormônio sintético que resolve o problema. É a nutrição assertiva, é a reposição de vitaminas, de minerais. E modular os hormônios de maneira totalmente natural, através da alimentação e da suplementação. Tá fazendo um exame de período em período, né? Para poder ter um acompanhamento, precisa, né? Sim, assim que eu recebo essa mulher, ela vai fazer um check-up de exames, para a gente ver o que é que ela precisa. E geralmente estão com as vitaminas no chão, o estradiol nem se fala, a testosterona piorou. Então, como é que essa mulher vai ter energia, disposição, né, para a libido e para as tarefas do dia? Tem mulher que chega se arrastando. É sério, no consultório. Parece que não é verdade, mas é sério. Ó, você mulher que tá aí sem força, desanimada, sem coragem, procure a doutora Patrícia. Lembre que quando a gente chega nos 35, já começa a modificar os nossos hormônios. Já começa o declínio. Começa o declínio e a gente precisa dessa reposição, precisa desse acompanhamento. Então, se você ficar em casa com vergonha de falar de você, falar do seu corpo, se olhar no espelho para ver, a gente tá caindo aqui, o que é que tá acontecendo que eu não cheguei na idade ainda e já tá riando alguma coisa? Vamos trabalhar para levantar, sabe? É por aí. É verdade. As mulheres têm vergonha de se olhar no espelho. Verdade. Eu falo mulheres 40 mais, porque o climatério começa a partir dos 40, mas eu recebo mulheres com 35, com 37, com 38, e que reclama de baixa de libido, reclama de cansaço, reclama de insônia. Doutora, deixa eu dizer uma coisa, senhora. Quando a mulher menstrua com 9 anos de idade, ela tem essa tendência de quando chegar nos 35, 32, já começa a queda. Ela faz isso. É verdade. E aí, elas ficam, doutora, será que eu já estou no climatério? Eu falo, calma, vamos ver os exames primeiro. O negócio é sério. Sim. Mas tem solução, né? A boa notícia é essa. Sim. Me conte aí, os famosos calorões são um dos sintomas que mais incomodam. O que você recomenda para aliviar isso sem recorrer à reposição hormonal? Eu me lembro que minha roupa ficava encharcada dos pés à cabeça. Eu ia pro salão, voltava toda bonita, daqui a pouco me deitar. Eu estava encharcada, parecendo que tomei banho, que tinha caído numa piscina.
Pois é. Aos 40 anos eu já estava assim. Só que eu tive uma sorte grande, eu tenho um astral lá em cima, uma energia boa, então eu corri atrás para poder me cuidar e aí a coisa passou que eu nem vi. Cheguei nos 70, só tem um calorzinho um pouquinho. A senhora vai ficar curada quando a senhora praticar tudo que eu vou falar aqui no programa hoje. Maravilha, olha, estou gostando. Pratique e verás. Então, muito simples. Eu vou ensinar uma receitinha aqui que você pode fazer com a linhaça. Agora sim, a câmera dela aqui, olha para essa câmera aqui que é você muito tá falando, é importante. importante. É muito importante você usar a farinha de linhaça preparada em casa. Você não pode pegar o grão da linhaça, né? E colocar em cima da fruta, em cima do arroz. Não vai fazer efeito a fins de reposição hormonal. Então, você vai comprar essas sementes, vai triturar no liquidificador e aí você vai poder adicionar sucos, iogurtes, saladas, para que você tenha aí a função de fazer a modulação hormonal e melhorar, inclusive, os calores. Outra coisa muito boa, chá de funcho, chá de amora branca. Então, vai te ajudar muito a resolver. Mas, lembrando, isso que eu vou falar é muito importante. A base de você absorver os nutrientes para que você consiga ter sucesso na modulação natural é um intestino saudável. Então, se você tem um intestino aí que está inflamado, um intestino que não está absorvendo bem os nutrientes, você pode, daqui a pouco, suplementar as coisas e não ver resultado. Então, primeiro temos que cuidar da saúde do intestino, depois a gente tem que cuidar da inflamação do seu corpo e aí fazer a reposição dos nutrientes importantes. Essas 3 etapas são as etapas que eu utilizo no meu método, que tem tido muito sucesso às mulheres. Então, depois dessas 3 etapas, você nunca mais sofrerá com calores. Te garanto. Show de bola, meninas! Amora branca pra mim e linhaça, viu? Quando eu sair daqui eu já quero. Isso mesmo. Mas é mesmo, a amora eu já uso. Usa? O chá usa a cápsula? Eu uso chá. Uso como água, é bem interessante. Muito bom. Amora branca, tá? Amora branca. Tem vários tipos. Usa amora branca, use... Abacate é muito bom também. Abacate, azeite sabe como é que eu uso abacate? Tudo isso ajuda na melhora Meu dos marido hormônios. tirou o abacate e ele tá passando, ele é médico. Ele tá passando para todos os clientes dele tomar 4 folhas de abacate, 4 folhas de goiaba e um pedaço de gengibre. Então ele faz o vaso grande, a água dele, o dia todo é isso aí. A diabetes dele caiu, tá quase zerada. Dor no corpo ele não sente mais. Tá vendo? E eu comecei a tomar, comecei a sentir a mesma coisa. O intestino volta ao normal. Negou a folha da goiaba, não pode porque prende intestino. Não tem nada a ver. Você vê, através da alimentação natural, de chá de folha, se livrando. Livrando de um problemão. O intestino, diz que o intestino, como é? O cérebro está no intestino. Cérebro. Nosso segundo cérebro As pessoas é o intestino. não entendem isso claramente ainda, mas quando você tem um intestino ruim, toda a sua saúde pode estar comprometida. O nosso segundo cérebro é o intestino. Então, é muito importante cuidar da saúde do intestino. A primeira coisa. No meu programa, a primeira coisa é essa parte aí. Cuidar do intestino, desparasitar, modular o intestino, para depois a gente fazer a reposição do que precisa. E a mulher fica plena. Maravilha. Me conte aí, doutora Glória Patrícia, eita nome bonito danado, com mais de 13 mil mulheres atendidas, qual foi o depoimento que mais te emocionou? Gente, são tantos depoimentos, mas eu lembro de um, que essa mulher, ela estava com um processo de depressão, porque ela tinha perdido a filha, inclusive já tinha bastante tempo que ela tinha perdido a filha, mas ela não tinha forças para voltar a se cuidar, né? Ela disse que a mente dela não parava, ela só ficava o tempo todo buscando fazer ocupações do lar e não cuidava dela de jeito nenhum. Até que ela resolveu me procurar para começar o processo de emagrecimento e se livrar de dores no corpo e insônia. O que mais incomodava ela era dores no corpo e insônia. Ela não tinha muitos sintomas de calorões. E a gente começou esse processo desse tratamento com ela. Ela me mandou um depoimento, inclusive tá lá no meu Instagram, que eu postei. Eu sempre posto quando me manda por escrito. Quem não, às vezes elas não têm coragem, né, de ficar gravando vídeo. Eu falo, mas tem vergonha. Aí eu mando mandar por escrito e eu coloco lá no Instagram. Porque eu falo, isso motiva muitas outras mulheres. Com certeza. Né, que acham que não é possível.
ela relatando que ela é evangélica, inclusive, relatando que ela conseguia sentar para descansar, sentar para ler a Bíblia, que ela já tinha emagrecido alguns quilos. Então, eu fiquei muito feliz com o depoimento dela, porque ela estava em um quadro meio deprimido, sabe? Porque ela não conseguia superar a perda dessa filha, que foi um caso de suicídio. Então, ela ficava o tempo todo em movimento, como se fosse para preencher a mente dela, por conta, para não pensar nessa situação, que já tinha alguns anos, mas ela não conseguia sair disso. E daí ela relatou que ela já conseguia parar para descansar, já conseguia sentar para ler a Bíblia, que ela não conseguia nem ler a Bíblia, de tanto aceleramento que ela tinha na mente dela, ela não conseguia parar. E já estava se cuidando e já estava emagrecendo. Então, esse caso aí me moveu muito. Mas tem muitos depoimentos incríveis, né? De pessoas que chegou cansada no consultório, se arrastando, sem energia nenhuma, e depois voltar em 30 dias e dizer, doutora, eu sou outra. Sou outra mulher. Então, é muito lindo isso, sabe? Gente, meninas, o papo tá bom, tá incrível, mas agora precisamos faturar, não é verdade? Se não faturar, não tem como continuar. Vamos pro intervalo. Roda aí, produção. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo. Tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Voltamos, minha gente, voltamos, mas dizendo a vocês o seguinte: aproveita para seguir a gente nas redes sociais e compartilhar esse episódio com aquela amiga dizendo que foi um depoimento maravilhoso, dizendo não, assistindo com ela, acompanhando com ela a doutora Patrícia, acompanhando a Dona do Olhar Aguçado no YouTube, no X, no TikTok, todas as redes, no Instagram. Estamos aguardando por você. Manda aquele recadinho e diga o que você quer escutar. Beijo no seu coração. Vamos aqui. Doutora Patrícia, o que é o método GP e por que ele tem transformado tantas vidas? O método GP, que é o método da Glória Patrícia, né? Tem a sigla do meu nome. Que ele foi algumas vezes modificado o nome até eu chegar, que ele tinha que ter a minha essência mesmo, né? Aí chegou ao final agora que é método GP, mas já foi reprograme-se, inteligente, método inteligente, até que eu cheguei agora no
No método Chegou no GP. funil. No funil, isso aí. A ideia desse método é uma transformação na saúde sistêmica da mulher. Então, a mulher, ela não trata só os sintomas do climatério da menopausa. Quando eu atendo essa mulher, eu quero saber o que é que ela veio buscar. Então, se ela tem sintomas, tem deficiência hormonal, tem deficiência de nutrientes, mas ela tem uma enxaqueca que incomoda ela tem uma prisão de ventre que incomoda ela tem uma dermatite que incomoda ela tem candidíase de repetição que incomoda ela vai sair sem nada disso do meu método. Então, método para transformar a vida de mulheres. Ela tem que sair sem nenhum sintomas. Ontem mesmo eu postei um resultado lá, um depoimento de uma mulher que ela tem sintomas de climatério, mas o que mais incomodava ela? Uma dor de cabeça insuportável. E ela só tem um mês no método GP. Inclusive, tá lá ainda no Instagram. Manda ela tomar chá de pimenta do reino que passa na hora. Pois é, ela só tem um mês. Ela disse que não sente mais dor de cabeça nenhuma. Você sabia que a pimenta do reino caroço passa dor de cabeça? Não sabia. Você Sabe que faz o ensinei chá ela? com 5, 6 caroços, pisa ela, coloca água, e aí você toma a dor de cabeça e faz assim. Bom. Ela vai por etapa. 3, 4 minutos você não tem mais, Bom não tem mais saber. dor de cabeça. Fantástico. Vou ensinar aqui o chá que eu indiquei para essa paciente, você que sofre aí de enxaqueca. Eu pedi para ela usar 5 caroços de limão, cozinhar, ferver 5 minutinhos esses caroços. Depois, separadamente, ela vai colocar para fazer um chá de camomila por 3 minutinhos. E depois ela vai misturar o chá dos caroços de limão com o chá da camomila. E já era enxaqueca. Olha. Claro, retirando alimentos inflamatórios. Quais são os alimentos assim, mais inflamatórios que todo mundo consome e não sabe que está consumindo algo que vai lhe fazer tanto mal? Não vão gostar muito do que eu vou dizer, tá? Porque é o que mais as pessoas consomem. Que me perguntam, doutora, eu vou comer o que então? Pão, feijão? Leite, glúten, tudo que tiver lá no trigo, que as pessoas amam o pastelzinho, né? A coxinha. A coxinha também leva. A coxinha leva. A pizza, Ô, doutora, né? eu agora fiquei triste, Né? doutora. A empada. Sabe por que eu fiquei triste? O açúcar também é outro alimento Porque inflamatório. eu adoro café, mas com leite. Sem leite, eu não sei o que eu faço. Só lá em casa, quase eu compro uma vaca para deixar lá em casa. Pois eu já fui assim, sabia? Quase eu tinha que ter uma vaca em casa também. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu não tá me fazendo mal ainda, viu, doutora? Pois é. Gente, no dia que tirar meu sal e meu leite, Pois é. eu vou correr para tomar leite de caroço de abóbora. Ou então de caroço de melão. Olha, e quando eu fui estudar mais sobre a medicina chinesa, que se confirmou mais ainda dentro dos estudos... Eu vou começar um curso agora. Que o leite era altamente inflamatório, o leite causadores de... potencializa, né, aparecimento de cistos, de miomas na mulher. É que eu disse, não, tem que tirar isso da vida. Mioma eu tive com 40 anos, eu tirei, joguei tudo fora, joguei tudo no mato. Pois é. Então, o leite não é bem-vindo, né? O glúten e o açúcar são os piores. Agora, eu acredito, sabe, que o leite de hoje, ele tem muita química. Antigamente, uma vaca gerava 5 litros de leite. Hoje, uma vaca gera 100 litros de leite. Porque dão aquele processo alimentar para a vaca com várias químicas e a transformação é grande. Antigamente, você criava uma galinha, ela levava 1 ano para poder ser comer. Com 2 meses agora, a galinha pesa 5 quilos, 4 quilos. Sim. Eu acho que tudo isso, vem prejudicando aí com o aumento a da tecnologia, dos fertilizantes que se usa. Sim, vem prejudicando mais a nossa saúde, né? E atrapalhando, inclusive, os nossos hormônios. Porque se você pegar o leite e abrir hoje, daqui a 8 dias, quando você for abrir, ele está empedrado, vai ser numa areia e não serve para mais nada. Não serve para mais nada. Essa semana eu tava... Até o ninho já tá assim. Não serve mais nada. Ó, tá falando mal do leite ninho, viu? Nem vem me processar, que eu também vou processar vocês. Porque o leite ninho tá ruim, o Itambé, tudo tá ficando assim. Verdade. Que é uma observação que você faz na sua casa. Se abrir o pacote, é verdade. Eu já observei isso também. Você abre o pacote, coloca na vasilha, com 8 dias o leite tá horrível, não tem quem tome. O líquido não se fala, né? É outra bomba, né? Gente, o mundo tá uma bomba, viu? O mundo tá uma bomba. O que a gente vai fazer com tanta bomba, hein? Bomba aqui, bomba ali.
gente tem que saber o que, é que vai comer, né? Pois é. Misericórdia, mas vamos levando. Para isso que tem as pessoas que se especializam, as doutoras da vida, como a doutora aqui, Glória, que se especializa para mostrar para a gente onde é que estão as bombas. E nós, enquanto seres humanos, mulheres, homens também passam pelo processo da lactose, não fique pensando que é só mulher, não. A gente tem que ter um acompanhamento e não ter vergonha de contar que não toma café sem leite. Eu estou contando porque vai ter uma saída para mim. Atendo muitos homens, inclusive, também. Inclusive parceiros, né? Das mulheres, né? Sim. Que sofrem com intolerância mesmo, à lactose. Mas o problema não é só essa intolerância, que é pelo uso abusivo, né? Desenvolve essa intolerância porque abusou demais do consumo de leite. Mas em si, no contexto do leite, a proteína do próprio leite, né, que é inflamatória. Mas mesmo usando um pouquinho, meu marido deixou de tomar leite já. Por conta dele próprio, não quero tomar mais leite, porque eu tô achando que o leite tá me fazendo mal. Pois é. Não quero tomar mais café, vou tomar o chá de folha de abacate todos os dias. Tá com outra Ele fez boa de coisa. vida. Vou acompanhar ele. Acompanhe ele. Ele fez boa coisa. Nossa Senhora. Me conte aí. Você fala muito sobre autoconfiança e vitalidade. O que uma mulher de 40 a mais precisa comer? Tudo errado, volta aí. Ela tá gravando? Não, mas depois a gente corta. Tá gravando aqui, né? O seu tá gravando aqui. Ah, você tá filmando e só ela pra tá postar só os filmando, recortes. mas depois ela faz o recorte. Entendi. Não vai pro ar, senão que eu não tô nem doido. Misericórdia. Eu demito todo mundo. Ai, Deus. Doutora Glória, você fala muito sobre autoconfiança e vitalidade. O que uma mulher de 40 a mais precisa começar a fazer hoje? Me procurar, a primeira coisa. Ah, eu sabia que ela ia dizer isso. Vamos pro meu programa, E né, de mulher? 70 a mais, faz o quê? Não, de 70 a de mais. 40 a mais tá incluso aqui, ó. 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, 90 a mais. 100 mais. Todas vocês são muito bem-vindas para transformar vidas no meu programa, tá? Meu programa é para mulheres, cuidar de mulheres. Então, a primeira coisa, meu programa, para de sofrer, para de acreditar aí que você tem que viver sofrendo, com dores no corpo, com insônia. Tudo isso é porque você está aí, provavelmente, com estradiol lá embaixo, deficiência de alguma vitamina D daqui a pouco, vitamina B12 provoca muita dor no corpo, muita dores no corpo, cansaço, você está com ferro muito baixo. Então, são exames que têm que ser observados para que você viva plena. E, às vezes, você leva até para o médico avaliar, ele diz, está tudo bem, mas seus sintomas estão aí, gritando em você. Pele Então, como é que ressecada, tá né? bem? Se tá tudo doendo, não pode estar bem, né, gente? Gente, vocês estão vendo o que a dona do Olho Aguçado faz com vocês? Traz, assim, pessoas como a doutora Glória Patrícia, para dar dica para vocês ficarem bem informadas ou bem informados e saber como prosseguir a vida sem tanto sofrimento. Aqui a gente ensina a empreender, a gente ensina a se alimentar bem, a gente ensina a brincar, a sorrir, a dançar e até a cantar. Gostou? Manda um oi pra mim. Ensina a cantar, a cantora ali. Bem, para fechar o nosso programa, o nosso bate-papo, Ai, já, tava tão bom. pois é, acaba rápido, vai assim, Né? ligeirinho. Que conselho você deixaria para mulheres que estão perdidas nessa fase e não sabem por onde começar? Acompanhar ela no meu Instagram, doutora Glória Patrícia Nutri, tem muita dica lá que se você colocar em prática hoje, agora, você já consegue aí resultados, melhorar a insônia, melhorar inclusive os calorões, tem muita dica lá, tá? E buscar realmente ajuda, né? Você precisa desinflamar seu corpo, você precisa avaliar os seus exames, você precisa modular o seu intestino, você precisa modular os seus hormônios. Então, você precisa de um acompanhamento, de um olhar sistêmico relacionado à sua saúde, ao seu bem-estar. Então, você precisa começar a olhar com você com mais amor, com mais carinho,
Às vezes você cuida de tantas pessoas, você faz tantas coisas para tantas pessoas, né? E você está se deixando aí em último plano, porque não tem tempo, porque prioriza outras coisas e se deixa ficar esgotada para poder buscar ajuda. Então, olha um pouco para você, com amor, com carinho, que você também merece, você também é importante. Antes de dar oxigênio para o outro, dê para você. Se você não dá oxigênio para você, você não tem como dar para o outro, né, doutora? Sim, com certeza. Maravilha. Nós agora vamos fazer uma dinâmica. Nosso programa está terminando, chegando a um fim. É uma pena, porque tá uma delícia o nosso bate-papo. Muito bom. Certo? E nós vamos jogar aqui o mito ou verdade. Você vai dizer se é um mito ou se é uma verdade, certo? Com frases que as mulheres escutam por aí. Você vai responder e explicar rapidinho. Beleza? Beleza. Pronto. Menopausa é o fim da feminilidade? Claro que não. Você pode viver muito plena. Falo isso com certeza absoluta. Depois dos 40. Maravilha. É o início de uma nova fase. Igual temos fase aí da puberdade, né? Fase adulta é uma fase. Show de bola. É possível melhorar o libido no climatério sem hormônio? Com certeza. Deixa até uma dica aqui, né? Deu a dica do chá, viu? Deu a dica dos grãos de... Tem outra coisa muito bacana. Se você utilizar, melhora também muito a libido. Você usa maca peruana. Inclusive tem um shot que todos os dias eu posto lá utilizando. Maca peruana, tríbulos terrestre, marapuama. Vai lá que tem receitinha lá pra você. Marapuama? Marapuama. Marapuama. Tudo isso em farinha, mistura em um shot. Tem um aí que você falou que é amarga. Eles não são tão A gostosinhos. peruana. Eles não são tão gostosinhos. A maca não é tão gostosinha, não. E quando mistura A tudo... maca peruana eu usei, misericórdia. Não são gostosinhos, não. Misericórdia. Mas resolve o problema. É? Resolve. Não tem como emagrecer depois dos 40. Com É cer- mito ou é verdade? Com certeza é mito. Com certeza é mito. Você tem aí um metabolismo que pode estar comprometido, mas que você precisa modular aí os seus hormônios, vitaminas e minerais, repetindo de novo isso, porque isso é a base para que você consiga ativar de novo o seu metabolismo e você, claro, né, conseguir queimar gordura. E tem que ter uma alimentação estratégica. A alimentação, uma dieta que você fazia quando você tinha 20 anos, 30 anos, não vai funcionar para você mais, mulher. Reposição hormonal é a única saída? Claro que não. Eu falei o tempo inteiro aqui de soluções Mas a gente está naturais. repetindo para poder fixar na cabecinha de quem está nos escutando. Sim. Então, eu falei de várias dicas aqui, totalmente naturais, que você vai fazer dentro da sua casa e você vai me contar o resultado. Sem precisar de nada sintético. Maravilha. Me conte aí, calorões são normais, mas não são obrigatórios? Como assim? Repita. Os calorões, eles são normais, mas não são obrigatórios? Não são obrigatórios. Inclusive, tem mulher que nem sente, né? Sim. Não são. Nem toda mulher sente calorões. Por isso que São poucas também, viu? poucas. A maioria é um sintoma mais comum. É uma percentagem assim de 5%. Os calorões é o sintoma que mais acometem as mulheres. Mas eles não são obrigatórios. Pode acontecer e são solucionados. E os assim. calorões dá assim aquela vontade, assim, às vezes? De namorar? Sim. Não, né? Muito contrário. Ela quer bem distância do marido, né? Mas quando eu tinha esse calorão, eu queria mais e mais e mais. E aí? Você queria mais e mais quando tava com os calorões? É. E esse era um caso a se estudar. A mulher fica irritada com aquele calorão. Tá no ar-condicionado aqui, o calor tá Não, subindo. tomava banho, caía na água, daqui a pouco voltava. Marido, vamos passear? Olha como Aí tá. voltava, marido, vamos passear? Mas isso, a menopausa chegou bem, hein? A minha chegou bem. Quando minhas amigas diziam assim, mas Não quando eu sinto tô com vontade de calorão, nada. Não quero nada. Como assim, menina? É, a maioria não quer nada. A maioria tá muito irritada, tá Nossa. saco cheio, né? Aquele suor o tempo todo descendo, né? Até no ar-condicionado. Toma um banhozão e depois vai suar mais ainda. Mulher na menopausa não sente mais desejo? Eu acabei de falar isso. Mulher na menopausa não sente mais desejo? Umas sente, outras não, né? Eu vou responder por você Na verdade, tem mulheres que tá na menopausa que não tem essa queixa.
Diz, doutora, isso aí não é problema para mim. Pois é. E tem mulher que nem está na menopausa e tem essa queixa. Então, isso é muito relativo de mulher para mulher. Porque cada mulher é única, né? Então, tem que avaliar realmente exames para ver se tem deficiência de vitaminas, minerais, hormônios. E até a própria relação, que tem um inclusive. libido baixíssimo. Sim, tem mulheres que eu atendo de 35, 37 que tem problema de libido, não sente nada. E a testosterona, quando eu vou avaliar, tá lá embaixo, ó. Ainda bem Sim. que a minha sempre foi alta. Porque tem relação, tem relação muito a testosterona com o sedentarismo. A mulher que faz atividade física, ela melhora ali a produção da testosterona dela. Sim, sim. Uma mulher menos inflamada, ela tá melhorando a produção do hormônio dela. Então, por isso que é muito relativo. A questão da idade, às vezes a mulher tem 35 anos e tá com a libido lá embaixo, e tá com a testosterona lá embaixo. A mulher que tá na menopausa diz, doutora, isso aí já não tem problema. Acontece. Encontrei uma senhorinha de 80 anos outro dia que ela disse a mim que minha filha adora namorar. Eu perguntei, a senhora? Porque nós já morri? Eu falei, adoro namorar. Mas namorar de verdade? Ela disse, sim, eu gosto de fazer aquilo. Tá vendo? Que lindo. Tá vendo que maravilha? Isso é uma maravilha. Maravilha. Uma mulher cheia de vida, com os olhos brilhando assim, com 80 anos. Eu digo, pô, eu quero chegar assim. Pois é. E ela tá viva. Tem que Viva pra aproveitar. vida, viu? Sim, isso mesmo, certíssima. Oba, que maravilha. Gente, estamos finalizando aqui com a doutora Glória Patrícia, que deu uma aula assim pra gente maravilhosa. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento, carinho e força pra gente, que isso é importante pra mim, para outras mulheres que estão escutando, para as meninas que estão aqui, que são jovens, precisa saber que não vão estar jovens a vida inteira. Sim. Porque a velhice chega e quando Tem a que ir se gente, cuidando. quando a gente não envelhece é porque morre cedo, gente. Então nós precisamos envelhecer. Tenho certeza que esse episódio vai mudar de forma assim fantástica a vida de muitas mulheres que vão enxergar assim de outra forma, de outra fase a vida, de outro jeito. E isso é muito importante, certo? Então não esquece de avaliar o nosso podcast, segue nosso perfil, manda um recadinho, Compartilha, pega esse né? link aí, compartilha com sua amiga e diga que assim, eu sou uma mulher poderosa e vou ajudar outras mulheres a ter uma virada na vida, utilizando tudo isso que vocês escutaram aqui. E a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo da Dona do Olhar Aguçado e até a próxima. Obrigada. Foi muito bom aqui o nosso bate-papo. Eu que agradeço. Fria minha que tá fria. Quero estar novamente aqui falando mais sobre esse assunto, porque tem sim. muita coisa para se falar, muita coisa para ensinar. Vamos, Então, eu sim. quero ter outra oportunidade de estar aqui ajudando mulheres. Essa realmente é uma coisa que eu fico muito feliz em fazer. E quero agradecer a todos que estiverem acompanhando e compartilhem essa informação. Mais mulheres precisam saber que ela pode viver plena depois dos 40. Pois é, agradecer a minha equipe aqui, deixando um beijo para cada um de vocês. Vamos trabalhar, porque senão eu puxo as orelhas.